Todo mundo já ouviu falar da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra que houve no século XIII entre a França e a Inglaterra e foi resultado de uma organização geopolítica entre a Inglaterra, os povos que eram os anglo-saxões, e os franceses. Por muito tempo, os franceses exerceram um domínio cultural sobre a Inglaterra, não cursivo, havia muitas mudanças de reis e de heranças entre os reinados, então não, havia uma substituição, às vezes, dessa dominância. Quer dizer, isso revela que havia uma relação muito íntima entre a Inglaterra e a França. E eu, no meu modo de ver, o francês absorveu muito da língua germânica, que é o inglês, né? No caso, do inglês, que também é uma língua germânica, né? Então, essa absorção da língua francesa da língua inglesa gerou uma peculiaridade para a língua francesa, que eu vou citar como exemplo aqui o pronome sujeito. O pronome sujeito na língua francesa não existe na língua românica. Português, italiano, espanhol, não existe esse pronome sujeito. Só existe na língua francesa. Quer dizer, a língua francesa, apesar de ser chamada de uma língua românica, ela tem essa peculiaridade de ser também inclinada para a língua inglesa. Então, pode-se dizer que o francês faz uma divisão analítica da língua românica, fazendo se manifestar através, por exemplo, desse pronome sujeito, essa germanicidade vinda do inglês. Ela se torna uma língua que possui dois lados de interpretação. Então, tanto o germânico, agora só vou falar inglês, tanto o inglês como o francês se relacionam com a língua de uma maneira fluida e precisa. Então, já nas línguas românicas, que não tem essa peculiaridade da que a língua francesa tem, já tem uma barreira maior em relação ao inglês. Ambas as línguas românicas e germânicas vêm da mesma família, o indo-europeu, vem do braço linguístico indo-europeu. Então há uma certa similaridade entre a língua românica, as línguas como português, espanhol, italiano, e as línguas germânicas, alemão, inglês, norueguês, enfim, outras também, mas agora não me lembro. Há uma relação entre elas, que é a origem comum, o indo-europeu. Então, eu acho que é possível fazer uma racionalização bem precisa entre a tradução do português para o inglês como do inglês para o português. E é nesta hipótese que eu estou empreendendo essa tentativa de elucidar. Elucidar não, porque isso deve ser conhecido por aí, mas de tornar comum, né, uma verbalização mais acessível às pessoas comuns, através desse método que eu chamo de método espinosista. Bom, então, a principal característica que eu não vi isso escrito em lugar nenhum, acho que caracteriza a língua inglesa
vem de uma palavra que eu extraí da obra de Spinoza. Chama essencializar. A língua inglesa essencializa as palavras, tornando-as capazes de afetarem umas às outras e se organizarem através de um sistema que se chama order, ordem das palavras. Através da ordem das palavras, ela concateniza as relações entre os elementos da frase de uma maneira de uma maneira racional, né? Bastante racional, é racional mesmo, completa, né? Totalmente lógica. Se você perguntar para um inglês como se fala de determinada palavra, se ela está certa, ele vai saber dizer, ele vai pensar e vai dizer, ó, você não pode falar assim porque assim está errado em inglês. Tem uma lógica na língua inglesa, correto? Como qualquer língua tem uma lógica, seja ela tonal, seja ela... Qualquer língua tem uma lógica, senão não existiria civilização daquela língua. Então, a língua portuguesa, que é uma língua românica, ela tem também uma lógica independente, apesar de ser da mesma família indo-europeia, é independente do inglês, é completamente diferente. Então, não é possível você querer entender a lógica do inglês pensando em português. Você tem que pensar em inglês, o que não é fácil de se fazer. Normalmente, nos cursos de inglês convencionais, nós aprendemos o inglês através de uma assimilação do português, do pensamento em português. Nós não temos um ensinamento num curso convencional de inglês da gramática inglesa. Nós temos uma espécie de prisma do português que a todo momento está reconhecendo no inglês um pensamento português. Mas quando você não consegue fazer isso, como é o caso dessa frase, que eu já cansei de falar, e não vou cansar, já cansei não, porque eu não vou me cansar de falar, porque essa frase é um marco e ela evidencia essa diferença entre a gramática portuguesa e a gramática inglesa. Então eu nunca vou cansar de falar dessa frase, eu vou falar sempre, eternamente dessa frase. Mas, continuando, esse prisma do pensamento português sobre um texto em inglês permite que você faça uma tradução devido ao fato de elas terem a mesma origem do braço linguístico indo-europeu. Mas não permite uma precisão. Por isso o francês, a meu ver, faz uma cisão analítica e reemprega a língua francesa com estas peculiaridades que eu citei como o pronome sujeito, como exemplo. Agora, para o português, o espanhol, o italiano, entender a língua inglesa sem esse recurso que o francês tem é bem mais complicado. Porque tanto o inglês quanto o francês se entendem na língua francesa. Mas o português e o inglês, na língua inglesa ou portuguesa, não se entendem. Aí é onde começa a complicação. E eu tento explicar a gramática inglesa com essa palavra, a essencialização. Na frase, the progress substituted the car for the wagon, a palavra substitute funciona como um elemento essencializador do carro. O que eu quero dizer? É que substitute torna o carro em um substituto. Por isso, o carro, ao ser tornado um substituto,
ele se torna um substituto para a carroça, em relação à carroça. Mas ele é o substituto, ou substituidor, né? Como você quiser. É curioso que a palavra substituído não existe em inglês. Não existe substituído. Existe substituted, como nessa frase, the progress substituted the car, mas não tem o mesmo sentido. Ele tem o sentido, essa palavra em inglês tem o sentido de agir sobre o carro, tornando um substituto para a carroça. Mas ele não substitui a carroça. Compreende? No português, não sei se compreendeu, no português, a gramática ela é muito prepositivadora. Tem o elemento de sujeito, como no francês, mas ele está imbuído dentro dessa gramática prepositivadora. Então, você não consegue, pensando em português, entender essa essencialização que existe no inglês. O inglês funciona pela essencialização das palavras. Quando eu digo, por exemplo, are you kidding me? Né? Kidding é brincar, né? Infantilizar. Você está me infantilizando seria uma tradução em português. Are you kidding me? Muito bem. Mas em português você vê que você acrescenta. Você está me infantilizando. Quer dizer, é uma pronomização. Essa pronomização é resultado dessa tendência de sujeitificar as palavras, a qualidade das palavras, se tornar com aspectos de sujeito de ação. Por isso, tantas preposições, tantas terminações para os verbos, variações nas terminações. De fato, no inglês, se você me perguntar, mas o verbo to be em inglês, ele é todo variado. I am, you are, they are. Quer dizer, é variado mais ou menos. Is, he is. É um pouquinho mais variado, mas também ele é bem rígido nas diferenças. Bem regular, né? Então, no inglês, não há essa pronomização que eu estou querendo insinuar. Nas línguas românicas, no francês também isso acontece. As terminações das pessoas vão variando conforme a pessoa, de uma para outra, vão variando completamente. Quer dizer, o pronome que se usa, ele rege a terminação do verbo. Por isso que eu falo que há uma pronomização. No inglês, é a essencialização que está funcionando, não é a pronomização. Então, os pronomes em inglês, I, you, he, they, it, she, por aí afora, eles têm uma característica de essência. Eles não são exatamente pronomes, eles têm uma característica de essência. Vou dizer por que tem. Por exemplo, quando você já ouviu falar do super-herói chamado He-Man, ou China, que é aquela, acho que é China, né? A rainha da selva. Você vê que, ou então quando você ouve a frase assim, he is the man, fala muito em inglês, né? You are the man. Você vê que o pronome aí não é exatamente, quando usado em inglês, a gente fala em português, esse é o cara, mas a gente fala esse é o cara, a gente não fala ele, não, fala também, né, ele é o cara, esse é o cara, ele é o cara, mas o pronome não tem a mesma função simbólica de quando você fala em inglês. He-Man, she-man, China, esse she, esse he, representa a essência
de um ente. De um ente. He, man. He aí é mais um adjetivo para man. He, man, do que um pronome indicativo. China. She é mais uma qualidade do que um pronome. Então, essas essencializações estão sempre constantes no inglês. Como eu estava falando, don't kid me, quer dizer, don't kid me, não me infantilize, não me infantilize. Mas o kid está no sentido de essencializar. Porque quando você fala não me infantilize, não me infantilize, acho que está um pouco complicado de explicar, deixa eu ver. Não, não me, não me infantilize, don't kid me. Are you kidding me? Tá difícil de explicar isso. Tá difícil para eu tenho que escolher outra palavra. Play, vamos play. Don't play me. Don't play me. Quer dizer, não me faça de bobo. Don't play me. Você já, para traduzir play para português, já tem que colocar não me faça de bobo. Quer dizer, e você não, mesmo você traduzindo não me faça de bobo, não está traduzindo exatamente como funciona don't play me. Play quer dizer play me, quer dizer alterar a minha essência em um brinquedo. Não altere a minha essência para um brinquedo. É uma coisa diferente. No caso do Kid, também é isso que acontece, mas fica mais difícil porque já é uma palavra que permite uma certa transliteração, né? Uma coisa mais simples. Mas também acontece a mesma coisa. Kid me, quer dizer, não torne a minha essência em uma essência infantil. Não a minha essência lise como criança. É diferente de você falar, não me infantilize. Se você falar, não me infantilize, você está dizendo, tá dizendo que você está me tratando como criança. É diferente de dizer, você está transformando a minha essência em uma essência de criança. Entenderam? Bom, por enquanto, parar aqui porque o filme está ficando muito longo. Depois eu continuo aí outra hora.